Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Conforme prometido, neste vídeo aqui eu vou explicar como fazer uma boa redação para a banca organizadora VUNESP. Vale lembrar que na última prova de redação da VUNESP eu tirei 86,3, daí fiquei de compartilhar com vocês a minha redação. Para explicar como é que eu fiz essa redação, eu preciso explicar passo a passo várias situações. Quais são os critérios da banca organizadora? Como que você vai encontrar a palavra-chave para poder fazer a sua redação? Então eu vou explicar tudo isso ao final do vídeo. Vou ler a minha redação, você vai ver que eu segui tudo. Palavra-chave, estrutura e tudo mais, tá certo? É isso, vamos lá. Bom, primeira coisa importante que eu achei que temos que observar é a maneira com que a banca organizadora cobra a sua redação. Cada banca organizadora tem uma maneira de avaliar. E a banca organizadora que estamos trabalhando neste vídeo é a VUNESP. Então aqui a VUNESP é o seguinte, basicamente ela trabalha com 3 diferentes níveis de avaliação. Vai ter o critério A, que é o tema. O critério A é o tema. O critério B da VUNESP, isso é em todas as provas que for redação dissertativa argumentativa. Na maioria dos concursos para professor da VUNESP é assim. O critério B é o gênero, o tipo de texto e coerência, que seria a estrutura da sua redação. E por último, não menos importante, os elementos linguísticos. Uma coisa interessante, a VUNESP ela atribui a sua nota numa escala de 0 a 11 pontos. E você note aqui o seguinte, olha só. Você tem 3 pontos para o tema e 4 pontos para a estrutura da redação. Isto significa o quê? Da nota da redação, que são 11, né? 7 vezes 10 dividido por 11, 63, 64, um pouco aqui. 64% é somente tema e estrutura, que não é tão difícil de seguir. Se você conseguir 3 pontos no tema e 4 pontos na estrutura, você já consegue 63%, 62%, 63%. E aí, no elemento linguístico, o mínimo que ele vai te dar é 1. Ou seja, você consegue 8, né? 8 vezes 100, vamos imaginar que é 100 a nota, divide por 11, é assim a fórmula deles. Você consegue 72,72 só de você conseguir fechar o tema e a estrutura, que não é difícil a gente conseguir. O tema, basta você ler os textos inspiradores, conseguir diagnosticar e grifar ali as palavras-chave para você montar a sua redação usando as palavras-chave. E a estrutura também é bem tranquila, a gente vai ver já. Aí por último, os elementos linguísticos, aí sim entra ortografia, gramática, tá? Aqui fala sobre erros, erros recorrentes e variados, erros graves, ainda assim consegue 2 pontos. Excessivos erros, aqui eles colocam 1, não tem 0 aqui, por elemento linguístico. Então mesmo se você escrever muito ruim, ainda assim consegue 1 ponto. Mas normalmente as pessoas ficam entre 2, 3, às vezes 4. Raríssimo chegar no 4. Fica entre 3 e 2 aqui. E o que é avaliado no elemento linguístico? Concordância verbal e nominal, regência, crase, acentuação, construção frasal, pontuação, ortografia, separação silábica, informalidade, precisão lexical, mais elementos coesivos. Se você dominar bem isso aqui, você pode chegar a uma nota altíssima, aí 90, quem sabe 100 pontos. Pode ser que a pessoa consiga 100 pontos. Então vamos analisar agora a estrutura, como que é a estrutura de um texto, uma redação dissertativa argumentativa, é aquela igual a do Enem. Eis aqui a estrutura de um texto dissertativo. Você vai ter sempre uma introdução,
um desenvolvimento e uma conclusão. Na introdução você já expõe a sua ideia, o que você pensa com relação a algum determinado assunto. Vale lembrar que nunca em primeira pessoa, você sempre vai escrever, se expressar em terceira pessoa. Nunca falar eu, aquilo, conforme eu imagino. Nada disso. Não coloque a sua opinião em primeira pessoa. Deixe sempre em terceira pessoa. Na introdução você já dá a sua visão da ideia. No desenvolvimento você organiza os seus argumentos, você defende a sua tese. E na conclusão você só retoma ao problema do tema. Você pode colocar uma proposta de intervenção até e reafirma a tese. Então aqui está a introdução. Você vai falar sobre o tema, qual que é o problema e a sua tese. No desenvolvimento, normalmente é segundo e terceiro parágrafo. Você tem o argumento 1, você argumenta conforme um tema mais certo. Normalmente tem um autor que tem uma ideia parecida com a sua, você faz um argumento 1 e o argumento 2 é o contra-argumento. Sempre tem um autor que tem uma ideia diversa da sua, diferente da sua. Você contra-argumenta apontando por que aquele argumento do outro autor não está correto conforme as suas concepções. Não entra aqui juízo de valor. A VUNESP quer saber se você sabe argumentar. E depois você vai para a conclusão. Basicamente, a estrutura de um texto dissertativo é este. Agora vamos aqui partindo para a prática mesmo. Você tem aqui a redação, isso foi no concurso para professor, na prova de Santo André. E a primeira coisa que você tem que fazer é ler e entender do que está falando. E aí tem o texto 1. Desde o fim de 1996, uma lei estadual proíbe a venda de bebidas alcoólicas em estádios de futebol em São Paulo. Desde 2014, quando a FIFA conseguiu liberar a comercialização durante os Jogos da Copa do Mundo em todas as sedes do país. 7 estados com tradição no futebol adotaram a prática: Bahia em 2014, Rio de Janeiro e Minas Gerais em 2015, Pernambuco em 2016, Santa Catarina em 2018 e Ceará e Paraná em 2019. Segundo André Sica, membro da Comissão Jurídica da Federação Paulista de Futebol, as bebidas alcoólicas estão entre os maiores patrocinadores esportivos do mundo e a indústria do futebol deixa de ter uma receita muito relevante com a proibição. Para o Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Mário Sérgio Sobrinho, a legislação federal é o suficiente para vetar a venda e o consumo em qualquer ambiente esportivo de qualquer estado. O uso de álcool em estádios de futebol pode gerar situações de risco às quais as crianças e adultos não devem ser submetidos, afirma o procurador. Para rebater os argumentos do Sobrinho, André Sica coloca como inegociável a liberdade do cidadão para se entreter de forma plena e afirma ainda que a bebida é condenada por gerar violência, mas quem gera violência é o ser humano. Se alguém se descontrola, ele que tem que ser condenado e não toda a sociedade. Logo de cara, o primeiro debate aqui, o debate principal que não pode faltar no seu argumento são as bebidas alcoólicas. Isso não tem como negar que foi debatido várias vezes. Olha só, bebidas alcoólicas entra aqui, bebidas alcoólicas aqui, o uso do álcool, novamente bebida alcoólica aqui, ó, aqui a bebida pode gerar violência. Então, bebida alcoólica é o tema central da redação. A gente poderia destacar outras palavras-chave aqui, mas vamos para o texto 2 que aí fica mais evidente. Texto 2. Com a proibição do consumo de bebidas alcoólicas, de novo, dentro dos estádios, os torcedores buscam driblar esta regra e passam a consumi-las no entorno do local do jogo, o que causa um problema na segurança dos eventos, pois a grande maioria deste público consome a maior quantidade de bebida possível até minutos antes do início do jogo, entrando nos estádios altamente alcoolizados a poucos minutos do apito final. Se houvesse a liberação do consumo de bebida alcoólica nesses espaços, antes dos jogos esportivos, seria possível realizar eventos culturais como shows,
levando os torcedores naturalmente a chegarem e ingressar mais cedo nos estádios. Isso eliminaria dois problemas. O primeiro, no tumulto na entrada próxima ao horário do início dos jogos, e o segundo, do consumo desenfreado de bebidas no entorno. Novamente, bebidas entrando aqui em questão. É possível e salutar a liberação da venda do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol, com impactos positivos na segurança desses eventos, além dos reflexos aos cofres públicos, pois os clubes e as empresas pagarão impostos pela venda dessas bebidas durante as partidas. Em contraposição, a venda irregular de bebidas nas proximidades do local, principalmente pelos ambulantes. Aqui, além da confirmação das bebidas alcoólicas, é o tema central, e podemos já implementar mais um elemento no tema central: bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Tanto no tema 1 como no tema 2, o problema é a bebida no estádio. Então aqui, bebidas dentro dos estádios, entrando nos estádios de futebol altamente alcoolizados. Então a questão aqui é a liberação ou não de bebida alcoólica no estádio de futebol. Bebidas nos estádios de futebol, novamente estádios aqui, bebida durante as partidas, vai falar aqui do estádio de futebol. E no texto 1 já falou um pouco aqui, estádio de futebol em São Paulo, a indústria do futebol. No texto 1 não fala tanto dos estádios de futebol, mas dá para entender que é estádio. E no texto 2 está bem evidente que a questão aí é o estádio de futebol. Vamos ver no 3 o que a gente consegue descobrir mais aqui. Então já temos duas palavras-chave: bebidas alcoólicas e estádio de futebol. 3. Um projeto de lei que tramita no Senado, que é proibir definitivamente o consumo de bebidas alcoólicas dentro dos estádios de futebol. São as duas palavras-chave que a gente já achou aqui. Em todo o território nacional. O motivo alegado é o de sempre: reduzir a violência nas praças esportivas. O senador Eduardo Girão, autor do projeto de lei, questiona: será que a pessoa não pode passar um pouco mais de 2 horas sem beber? O direito individual não pode se sobressair ao coletivo. Para os agentes de segurança, seria positiva a proibição da bebida alcoólica dentro do jogo e no entorno. Pela nossa experiência, reduz o número de desacatos, acirramentos, vandalismos, brigas dentro do estádio e confusões na entrada, mesmo que seja permitido beber do lado de fora. Aquelas horas passadas sem consumo de álcool diminui seus efeitos, afirma o comandante do Batalhão Especial de Policiamento dos Estádios, Tenente Coronel Silvio Luiz. Um dos argumentos a favor do fim da proibição é justamente a perda financeira dos clubes com a venda e dos estádios com a tributação. No entanto, para Girão, a arrecadação dos impostos não compensa os custos com segurança e problemas de trânsito, mais acidentes decorrentes do consumo de álcool nos estádios. Aqui no terceiro a gente entra com outro elemento: a questão da segurança. Ele fala aqui sobre a segurança nos estádios e a questão da violência. Aqui já entra mais uma palavra-chave, que é a violência. Olha só, o motivo alegado é o de sempre: reduzir a violência nas praças esportivas. Pela nossa experiência, reduz o desacato, acirramento, vandalismos, brigas dentro do estádio e na entrada. Tudo isso aqui tem a ver com a violência no estádio de futebol. E uma outra palavra-chave que ficou bem implícita, mas dá para perceber, é a preocupação com a questão financeira. No texto 2 também fala, que causa problema de segurança nos estádios, que é a violência. Agora no texto 1, olha só o que esse rapaz aqui argumenta: deixa de ter uma receita muito relevante com a proibição. Então quer dizer, patrocinadores estão perdendo dinheiro. E em um outro dado momento, diz aqui no texto 2, fala sobre os impactos positivos na segurança. Alguns dizem que vai melhorar a segurança, a liberação de bebidas, mas aqui, além dos reflexos aos cofres públicos, pois os clubes e as empresas pagarão impostos pela venda dessas bebidas. Então aqui você tem bebidas alcoólicas, estádio de futebol, violência e economia. Essas são as palavras-chave aqui
da VUNESP. Ela vai querer que você faça a sua redação argumentando dentro desses temas: bebidas alcoólicas nos estádios de futebol, qual o impacto na economia isso pode causar, tendo ou não tendo a venda de bebidas alcoólicas, e qual o impacto na violência isso vai causar, a venda ou não de bebidas alcoólicas nos estádios. Então, basicamente, é isso. Você tem que ler os 3 textos, ler 2, 3... Eu li 3 vezes no dia. Cada texto, lê 2, 3 vezes e grifa, separa quais são as palavras-chave aqui. Por exemplo, a pessoa que fez a redação e não falou de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol já perdeu muitos pontos. Tinha que falar disso. E aí, obviamente, com a leitura mais atenta, seguramente a pessoa ia perceber sobre a violência nos estádios, que foi bem enfatizado em 2 textos aqui. E um pouco menos comentado, mas não menos importante, a economia. E é isso. Agora vamos ver como que foi a minha redação. Que muita gente está curioso em saber. Foi uma redação boa. Tirei a nota 86. Segundo os meus cálculos, foi 9,5 entre 0 e 11 da pontuação da VUNESP. É uma ótima nota, sobe muitas posições uma nota dessa aí. Então vamos ver. Bom, aqui está a minha redação. Não sei se foi a melhor maneira para a gente olhar aqui, mas foi o jeito que deu para ver. Então vamos analisar essa redação aqui. Eu comecei com a introdução. A introdução minha foi curta, 3 linhas apenas. É correto afirmar que a venda de bebidas alcoólicas, eu já começo a falar sobre uma palavra-chave nos estádios de futebol, segunda palavra-chave, traz riscos aos torcedores por diversos fatores. Entre eles se destacam o aumento da violência, já começo a falar da violência aqui, e aí eu cito o desacato à autoridade. No primeiro momento eu não falei de economia, mas eu já tratei aqui de 3 palavras-chave que estavam dentro do que a VUNESP esperava. Só que eu já garanti os 3 pontos do tema. O tema vale 3 pontos. E aí eu continuei. A bebida alcoólica causa diversos efeitos psicológicos, pois age diretamente no sistema nervoso central. Entre eles, temos a agressividade e, em um ambiente público onde famílias frequentam, inclusive crianças, não é adequado o consumo. Outro fato não incomum nos estádios de futebol é o desacato à autoridade policial, e com o consumo das bebidas alcoólicas, esta realidade tende a se agravar, trazendo perigo a todos os frequentadores do ambiente esportivo, pois a reação policial pode prejudicar, inclusive, inocentes. Vale lembrar aqui, pessoal, que a VUNESP não vai trabalhar com juízo de valor. Ela vai trabalhar a estrutura, a argumentação e o seu desenvolvimento linguístico. Ela não quer saber se a sua opinião é certa ou errada, não há juízo de valor. Fique bem claro isso. Então aqui, perceba que eu fiz a introdução. Aqui está no desenvolvimento 1, eu usei 2 parágrafos. E eu usei o desenvolvimento 2, incluindo mais aspectos, mais passagens dos temas inspiradores. Não há dúvidas que o álcool nos estádios é maléfico aos torcedores e frequentadores em geral. E mesmo proibido a venda, a empresa que vende cerveja, por exemplo, não terá prejuízo relevante. Então aqui eu falo sobre economia, só que eu não coloquei na introdução a economia disso aí. Eu acredito que foi nessa parte que eu perdi meio ponto. Eu perdi meio ponto em um dos 3 critérios. Aí eu já não sei dizer que a VUNESP não deixou claro se foi no tema ou se foi nos recursos linguísticos lá embaixo. Mas pode ter sido nos recursos linguísticos, que eu cometi alguns errinhos aqui. Aí onde eu parei, não haverá prejuízo relevante, pois um estádio de futebol moderno não comporta, aqui ó, um erro no não aqui. Ficou meio estranho, eu poderia ter colocado um risco, escrito não na frente, mas eu não quis fazer isso, deixei assim mesmo. Não comporta mais que 70 mil torcedores. E, aqui deveria ter colocado EE, né? E é uma minoria, e uma minoria consome a bebida. Mas deu para entender, e uma minoria consome a bebida. Há torcedores que bebem antes de entrar no estádio. Neste caso, cabe ao governo, em parceria com a polícia militar, promover campanhas que demonstrem que a bebida alcoólica e esporte não combinam e alertar a população sobre os riscos. Veja que eu retomo várias vezes aqui
estádio de futebol, bebidas alcoólicas e enfatizo em muitas passagens aqui a violência. Só de falar desses 3, já garanti 3 pontos no tema. E a estrutura está rigorosamente dentro do esperado. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí eu venho com a conclusão aqui, ó. Diante do exposto, não há outra medida a ser adotada senão a proibição das bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Esse senão aqui tá certo, tá? É junto mesmo. Dá um sentido de exceto, exceção. Não há outra saída a não ser a proibição. Aí o senão é junto mesmo. Nisso aí eu tomei cuidado na hora de escrever. Mas em algumas passagens aqui, cometi algum errinho ali de pontuação, mas tudo bem. Ainda assim deu a nota 86. E para quem estava curioso em saber da minha redação, foi assim a redação. Consegui 86,3 pontos. Daí aqui, só para confirmar o que a gente estava falando, olha só. O critério para o tema, se não falasse nem de bebidas alcoólicas, nem de estádio, nem de violência ou economia, 0. Então você tiraria 0 no critério tema. 1. Se você falasse só de bebidas, ou só de violência, ou só economia. Estádios ou violência, né? Estádio, violência e economia. Se falasse só desses aqui, limitadamente, não foi nosso caso na redação, tiraria 1. 1 do critério de 0 a 11. 2. Se você falasse de bebidas alcoólicas e estádios, que ficou claríssimo nos temas, que era disso que a VUNESP queria que você trabalhasse, você conseguiria tirar 2, tá? Aqui você tem bebidas alcoólicas mais estádios mais violência, continuaria 2 e daria 3 se você tivesse sacado aí, ó, bebidas alcoólicas mais estádios mais violência mais ganhos ou perdas econômicas. Aqui eu acredito que eu não acabei tirando 3 porque não ficou muito clara a minha redação. Ganhos ou perdas econômicas, eu falei por cima. Nessa questão aqui a VUNESP me deu meio ponto aqui. Foi 2,5 aqui. Eu acredito, né? 4 aqui dá 6,5, né? Que a estrutura, no meu entender, ficou perfeita. Né? Olha só, 4 pontos. Gênero previsto com estrutura macro completa, ou seja, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Esta é a estrutura macro completa. Bom desenvolvimento dos argumentos, ainda que haja rara lacuna ou quebra. Os argumentos estão justificados, desenvolvidos de modo a convergir para o ponto de vista defendido e a progressão argumentativa. Não há contradições. O que seria se não há contradições? Você afirma uma coisa e sustenta até o final. Por exemplo, eu falei que não deve vender bebidas alcoólicas nos estádios e não entrei em contradição em nenhum momento. Segui até a conclusão, assegurando e confirmando que é isto mesmo. Não tem que ter bebida nos estádios. Então, daí 6,5, né? E acredito que tirei 3 aqui, ó, na elementos linguísticos, que esta já é a parte mais difícil. Você tem que ter um conhecimento bom em língua portuguesa, ortografia, tem que escrever muito bem, mas eu acredito que me deram 3 erros eventuais ao uso correto dos recursos coesivos em alguns momentos do texto e quando não há, a ligação entre as partes do texto pode ser recuperada. Quer dizer, não foi tão ruim assim. Daí eu disse que foi 2,5 mais 4 na estrutura, mais 3 de eventuais erros, vezes 100, dividido por 11. Eis a minha nota aí, 86,36, nada mal. Me ajudou muito essa nota, subi muitas posições. Vale lembrar que, por exemplo, qualquer meio ponto é válido. Olha só, quem tirou 9, por exemplo, vezes 100, dividiu por 11, ficou com 81. E eu com 86. 5 pontos num concurso público é muita coisa. Agora você imagina aí, quem acertou 10, teve uma pessoa que acertou 10 lá, acho que foi só uma, né? Não, teve o outro que acertou, na verdade foram mais pessoas, teve um que acertou 10,5. 90, você tirar 90 na redação, você está eleito. Se tiver uma nota razoável, tipo um 7, mais 90 de redação, você está nas primeiras colocações. A redação
é a metade da nota. Então é isto. Perceba que você não precisa ser nem um Machado de Assis e nem uma Raquel de Queiroz para poder tirar uma nota interessante, uma nota boa na VUNESP. Só de você conseguir fechar o tema e a estrutura já te garante uma pontuação boa, já acima de 70. Daí, a depender da sua habilidade na escrita, a sua nota vai só subindo. E aí, quem sabe, na redação da VUNESP você consiga tirar 90. Vale lembrar que este vídeo aqui só serve para provas dissertativas argumentativas. Por exemplo, a redação do Enem também é interessante. Embora o Enem, como que eu posso dizer? Ele dá bastante valor às citações. Você citar alguém, já para concurso público não tem isso. Não tem muito isso não, de citação. Não há muito juízo de valor. É mais a estrutura e a escrita mesmo. Tá certo? É isso. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu!